E convidamos para usar da palavra agora a Marisa Serrano já usou, Eduardo Ceci, a senadora Fátima Cleide, que também representa as professoras não só do Estado de Rondônia, mas de todo o Brasil. Ela pertence ao PT e do Estado de Rondônia. Obrigada, senhor presidente. Quero saudar aqui a todos os presentes e registrar com muita alegria a presença da nossa deputada Emília Fernandes, ex-senadora, e que, no período em que estava nesta casa, eu estava nas lutas de base e nós tínhamos na senadora Emília Fernandes um espaço, não apenas físico no seu gabinete, mas um espaço de apoio moral para as lutas que hoje nós conseguimos, algumas já transformar em lei, né, para este país. Mas, senhor presidente, senhores senadores, autoridades aqui presentes, as comemorações do Dia do Professor são marcadas pela unanimidade em saudar uma categoria que presta serviços por demais relevantes à nossa sociedade. Nisto há um consenso. Uma unanimidade que idealiza e estereotipa os profissionais de educação sem levar em consideração a realidade vivida por milhões de professores e professoras neste país. A realidade vivida por trabalhadores e trabalhadoras que sofrem com o descaso e a indiferença cotidianas transformadas em elogios em um único dia, o dia 15 de outubro. Não poderia deixar de recordar que, mesmo com a unanimidade das manifestações de todos os partidos políticos, parlamentares, 5 governadores entraram com ação direta de inconstitucionalidade contra o piso salarial nacional, aprovado por este Congresso Nacional, sancionado pelo presidente da República. Estes 5 governadores, que já foram citados aqui nesta tarde e que devem ser citados todos os dias para que todos os trabalhadores em educação lembrem-se bem dos seus nomes, buscaram o Supremo Tribunal Federal para interromper a execução de uma medida aprovada nesta casa e, repito, sancionada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Mas não é só, senhor presidente. Os ataques contra os professores e as professoras deste país são feitos também por quem esquece que o professor e a professora têm que preparar aulas, corrigir provas, se atualizar, estudar, mesmo estando com toda a sua carga horária prevista no contrato, em sala de aula, no exercício do magistério, isto é, ministrando aulas. Os ataques contra os professores e professoras são feitos também por aqueles que, ao invés de analisarem o grau de desgaste, inclusive econômico, que provoca inúmeros atestados médicos, condenam os profissionais a serem vítimas de um regime de trabalho desgastante e mal remunerado. Os ataques contra os professores e as professoras se repetem cotidianamente quando as salas de aulas são inchadas, essa é a palavra mais correta, são inchadas para atender a demanda e os governos se eximem de contratar mais profissionais e de construir mais salas de aulas. Senhor presidente, senhores senadores, o governo do presidente Lula enfrentou e enfrenta estas situações com coragem e determinação. O governo do presidente Lula trabalhou pela adoção do piso salarial nacional do magistério e quer seu cumprimento em todo o país. O governo também quer que a Lei 11.738, que define 33% da carga horária para atividade extraclasse do professor, seja efetivamente cumprida, seja efetivamente adotada por todos os governos estaduais e municipais. E aí resiste o problema que está colocado hoje, minha querida Emília Fernandes, para todos os professores e professoras com a ADI que está no STF. Os governos se recusam a entender que professores e professoras precisam de ter um tempo que nós chamamos de hora-atividade
para preparar as suas aulas, para corrigir as suas provas, para ter também a oportunidade de fazer o trabalho coletivo dentro da escola. E, para isso, não dá para fazer com 40 horas em sala de aula. Mesmo com a resistência daqueles que, no passado muito recente, quebraram o Brasil e buscaram a cada momento impedir as realizações do governo federal, foram criados mais 30 campi universitários e 150 escolas técnicas federais e centros federais de educação tecnológica, democratizando as oportunidades para a nossa juventude. Para atender estas novas demandas, estão sendo realizados concursos públicos para doutores, mestres, professores, servidores técnicos, e estão sendo construídas dezenas de prédios que, junto com as obras do PAC, fazem qualquer cidadão perceber o espetáculo da transformação no Brasil. Neste dia, também precisamos relembrar a conquista do Fundeb, que ampliou a capacidade dos governos federal, estaduais e municipais de destinar recursos novos ao financiamento da educação básica, prevendo o estabelecimento de um regime de cooperação solidária e corresponsável, da creche até a conclusão do nível médio, para todos os brasileiros e brasileiras, independentemente da idade, do local em que vivem, se estão no campo ou na cidade. Não poderia, senhor presidente, no curto espaço de um pronunciamento, citar todas as realizações do atual governo federal na educação. É possível perceber a dimensão da mudança pelo impacto causado com o vazamento de uma prova do Enem, quando pudemos verificar a presteza e a competência da atuação do ministro Fernando Haddad, que ontem veio, por vontade própria, deputada Emília, a esta casa, na Comissão de Educação, assim como foi também na Câmara Federal, prestar esclarecimento para os deputados e senadores acerca das providências tomadas nesse sentido junto ao Ministério da Educação e ao INEP. A ironia nesse episódio foi ver privatistas que vivem reclamando da atuação da Polícia Federal aclamar a sua presença na fiscalização da distribuição das provas do Enem. Ora, qualquer pessoa de bom senso sabe que, se havia uma empresa contratada para a distribuição das provas, é dela a responsabilidade pelo sigilo. Mas, como eu disse ontem para o ministro Fernando Haddad na Comissão de Educação, eu acredito que este ocorrido, que causou tanto trauma e tanto transtorno para a juventude brasileira, que hoje sonha com a perspectiva cada dia mais próxima de acessar o nível superior, seja numa universidade pública ou numa universidade privada, isso que causou tanto transtorno para a nossa juventude, pode ser também uma nova oportunidade de fortalecer ainda mais o Estado brasileiro, porque o novo Enem, a ser realizado em dezembro, vai ser realizado utilizando forças do próprio Estado, como as Forças Armadas, a Polícia Federal e a Empresa Brasileira de Correio e Telégrafos.